Oi, boa tarde, Rafaela. Vou fazer sua qualificação aqui. Você hoje está aqui na condição de testemunha, tá bom? Dessa CPI. Rafaela Amanda Revoredo, RG 46253-2525 e CPF 370-771-03862. Brasileira, natural de Tabatinga, São Paulo, solteira, nascida em 23 de abril de 1990, enfermeira, residente na Rua Moraes Meireles 376, Centro, CEP 14.910.000, na cidade de Tabatinga, estado de São Paulo. A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar a responsabilidade de representantes do Poder Executivo Municipal no reparo da ambulância do SAMU em valores desproporcionais, bem como em processo de retirada de peça da mesma ambulância. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1188, realizada em 21 de outubro de 2019, resolução 07/2019. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. A senhora tem ciência disso? Ok. Eu peço a gentileza de puxar o microfone para sair o áudio certinho. Primeiramente, novamente, boa tarde, Rafaela. Rafaela, você é concursada pela Prefeitura Municipal de Itápolis? Eu sou concursada desde 2015 como enfermeira. Como enfermeira? Isso. Tá. Enfermeira, você também trabalha como coordenadora do SAMU, seria isso? Isso, na parte técnica no SAMU. Tá, qual que seria a sua carga horária no SAMU? Eu faço a carga horária total de 8 horas. No SAMU eu fico no período da tarde, só que eu fico 24/7. A qualquer momento eles me ligam e eles entram em contato comigo. Certo. E se precisar fazer algum tipo de plantão, no quesito técnico, né, dos técnicos de enfermagem, Sim. eu que tenho que ficar no local. Ah, perfeito. Na questão dos veículos do SAMU em si, quando tem algum reparo a ser efetuado, como vocês veem que está dando algum problema, é você que é responsável por estar comunicando a pessoa competente para estar fazendo esses reparos? É assim, todos os dias, em todos os plantões, os motoristas são obrigados a fazer um checklist da verificação de como está as ambulâncias, né? No momento, agora, ambulâncias, antes era uma só. Qualquer situação que esteja inadequada, eles entram em contato comigo. Se eu estou lá, eles me comunicam, se não, via telefone. A partir do momento, eu tenho que entrar em contato com o responsável da manutenção. Que seria quem? Que no momento é o Joel. Joel. Isso. Eu entro em contato com ele e eu faço a comunicação. Olha, de acordo com a informação passada pelo motorista fulano de tal, está apresentando tal defeito. O que eu faço? Algumas vezes ele já me comunica, leva em tal local. Senão ele entra em contato e fala assim, olha, daqui 5 minutos eu te dou a resposta. Só que é uma questão um pouquinho detalhada, porque nós aqui de Itápolis, nós temos o SAMU daqui de Itápolis, nós temos que manter a manutenção de Itápolis, mas tudo que nós fazemos, nós temos que ter autorização do SAMU de Araraquara. Certo. Araraquara é a nossa central de regional. Então, quando o Joel me liga e fala assim, Rafaela, leva em tal local, eu tenho que comunicar o frota de Araraquara e comunicar a central de Araraquara. Estou com um problema na ambulância, estou levando. Eu tenho autorização para isso? Aí eles me comunicam. Quantas horas você acha que vai precisar? Olha, me comunicaram que em torno de meio-dia. Então, eu tenho que baixar essa ambulância em torno de meio-dia. Quando apresentou o problema dela, que ela apresentou e ficou baixada eu tive que comunicar a Araraquara, o frota de Araraquara, comunicando que o defeito da ambulância era um pouco sério e que eu precisaria deixar essa ambulância mais dias, que foi aonde ele me liberou ao empréstimo da ambulância de Araraquara. Perfeito. Em algum momento, em todos esses acontecimentos, os mecânicos da prefeitura chegaram a avaliar a ambulância antes de ser enviada para alguma mecânica, lá no próprio local, no SAMU mesmo, ou qualquer outro lugar que seja, que você tenha conhecimento?
Olha, algumas vezes, quando apresentava o defeito na ambulância à noite ou em alguma ocasião, já aconteceu de algum mecânico ter ido até no SAMU ou a gente descido para verificar. Perfeito. Você disse que quando precisa ser enviado para reparo, você precisa comunicar a Araraquara, que seria um supervisor, no caso. A Araraquara é a nossa regional, Regional, né? Desculpa. Isso, é a central. Tudo que acontece aqui em Itápolis, se eu precisar trocar uma lâmpada que foi queimada, eu preciso comunicá-la e pedir autorização do porquê que eu estou fazendo isso e quanto tempo vai ser demorado. Perfeito. A sua função, então, se limita a constatar realmente que está com algum problema e comunicar ao Joel. Seria isso? A parte de ambulância, sim. A parte de ambulância, sim. Isso. Seria isso. A sua parte se limita a isso, exatamente. E também a necessidade de fazer a ponte entre Araraquara e secretaria da importância de ter essa ambulância. Ah, não, sim, sim. Tá? Mas referente aos reparos, consertos, Isso. seria só isso mesmo. Tá, ok. Boa tarde, meu nome é Ricardo Negrão, sou vereador, relator dessa CPI. Gostaria de saber da senhora se essa ambulância ela tinha necessidade de ficar sendo recuperada, não podia ser descartada, porque o valor que ficou para arrumar a ambulância dá quase o valor dela mais 1/3. Posso? Essa ambulância, a 77, ela é 2009-2010, é uma ambulância um pouco já velha, né? E ela é a única que foi do município até o momento. Essa ambulância ela foi liberada pelo Ministério da Saúde, eu só não tenho muita noção se é qual instância, se é estadual ou federal. Essa nova que chegou, ela é federal, essa outra eu não tenho muita certeza. Itápolis ela tem a obrigação de manter essa ambulância em funcionamento. Porque Araraquara ela é obrigada a fazer o empréstimo da ambulância quando nós não temos uma reserva. A partir do momento que chegou a ambulância 78, que é essa nova que chegou, essa 77, que é a ambulância que estava com problema, ela obrigatoriamente ela vai ter que ser a nossa reserva. No momento do quê? Se acontecer algum problema que a 78 vai ter que fazer uma revisão, alguma coisa, ela tem que ficar. E isso é obrigatoriamente. E a Araraquara já disse verbalmente para nós que se acontecer da 77 estar no conserto e a 78, devido a isso, for para revisão, Itápolis fica... se acontecer alguma coisa nesse período, fica de responsabilidade da cidade, porque eles não são, a partir de agora, obrigados a liberar outra ambulância de empréstimo. Então, isso daí tem uma norma escrita em algum lugar, essa informação é passada de boca para a senhora. A senhora, o Joel, chega, quebrou a ambulância. Vamos dizer, não sei se o Rômulo está lá ainda. O Rômulo chega, liga lá, quebrou a ambulância, estou aqui na Tarquínio com a ambulância parada. Aí eles vão lá na oficina, que o caso aqui é a oficina que fica ali na Frei Paulo Iga, mandam um orçamento de R$50 mil, a senhora liga para Araraquara e fala, a ambulância está parada, vai ficar R$50 mil para arrumar. Tem que arrumar. Olha, falar o quanto ficou, eu nunca cheguei na situação que falei verbalmente do valor. Eu só, todas as vezes, comuniquei a Araraquara que a ambulância tinha dado um problema sério, e a última vez tinha sido de motor, e que ela estava em reparo e que ela ia ser baixada devido a isso. O senhor coordenador do transporte, só para a senhora entender, ele falou que eles têm que ficar arrumando essa ambulância. Isso não faz o menor sentido. Eu duvido que alguém em sã consciência vai determinar se... Olha que o cara fala que tem que manter arrumada é quando quebra uma bateria, fura um pneu, uma coisa simples. Agora, uma relação de 100 peças que dá PT na ambulância, praticamente, que é perca total,
Como que vai fazer? Vamos supor, se fosse uma batida da ambulância. Nós não conseguimos, até o momento, você dar baixa na ambulância de você falar assim, vamos trocar de pasta. Isso ela não pode ser feita. Em relação a você descaracterizar e tirar ela, isso daí tem que ser uma coisa que a secretaria, então, se puder acontecer, vai ter que levantar toda a documentação do Ministério da Saúde para você conseguir tirar ela da cidade. Você não pode deixar ela parada sem arrumar devido a financeiro, simplesmente porque não quer arrumar. Isso daí você teria que fazer um levantamento e tirar do Ministério da Saúde essa ambulância da cidade. Isso aqui não era o caso de chegar a secretária dessa pasta ou o prefeito, ligar para a senhora, oi, tudo bem? Como que a senhora chama mesmo? Rafaela. Senhora Rafaela, a senhora é a coordenadora do SAMU, a senhora está em contato direto com Araraquara. Está aqui na minha mesa um orçamento para arrumar a van, o SAMU, de R$70 mil. Eu posso dar para a gente comprar uma nova, uma similar. O que nós vamos fazer? Não tem como. A gente faz um ofício aqui, foi feita alguma reunião, ou simplesmente arruma, não importa, vamos arrumar, porque é assim. Para você fazer tirar uma ambulância dessa, não é nem questão Araraquara. Araraquara ela vai ter que fazer uma papelada, né, mostrando a situação também, mas isso daí já vai ao Ministério da Saúde, para você conseguir, porque a doação veio do Ministério da Saúde. Então, nós sabemos que o prefeito já foi até o Ministério da Saúde várias vezes, passear lá. No meu ver, isso aí devia ter procedido. Chegava na senhora, falava, o defeito da ambulância é grave. Qual a outra alternativa que nós não temos condições de arrumar? Agora, o que eu falo, o que o contato da senhora é com Araraquara. Quando eu falo, não é para limitar. Se a Araraquara fala, isso daqui você tem que mandar uma carta. Não estou falando que é a senhora que teria que fazer isso. A senhora chega e fala para o prefeito, em Araraquara não faz isso. Chega lá esse orçamento para a senhora não deve ter assinado isso aqui. Chega esse orçamento lá para a senhora via esse orçamento e fala, Araraquara, o orçamento aqui não dá, não, Araraquara tem que fazer. Aí o prefeito teria que mandar comunicar o órgão competente, falando, eu não vou pagar. E eu não posso ficar sem ambulância também. O Estado que me mande outro, que essa não tem mais condição de uso. Então, esse X que a gente quer. É isso onde a gente quer chegar. Foi feito reuniões via Secretaria de Saúde mais coordenação SAMU, antes da 78 entrar, porque essa ambulância 77, até então, ela teria a cada 5 anos de você... Todos os meses que nós fazemos os atendimentos nela, nós jogamos essa informação ao Ministério da Saúde, ele é contabilizado. Por isso que nós não podemos somente deixar ela do lado sem querer fazer a arrumação dela devido a isso, porque nós temos que fazer a contabilidade disso. Sempre foi conversado e Araraquara sempre chegou na situação. A ambulância é de vocês, essa ambulância, vocês têm que ter ela apta para andar no município. Sempre foi deixado isso. O que facilitou para nós nesse momento é que chegou a ambulância 2 meses, um pouquinho antes do previsto, que nós estávamos esperando uma melhora para outubro com essa ambulância. Ela chegou em agosto. Antes disso, nós não tínhamos previsão correta de quando nós teríamos uma ambulância nova. Então, nós tínhamos ciência que nós tínhamos que deixar essa ambulância apta para andar no município. Nós não tínhamos a opção de somente deixar ela do lado. Além do mais, Araraquara, as ambulâncias que eles emprestam para nós, em sentido temporário, são ambulâncias reserva deles. Essas ambulâncias são as reservas de quando acontece algum problema deles, e são ambulâncias mais ou menos do mesmo estilo da nossa, 77. Antigas, com muito problema de mecânica, com muito problema com o fato de ter usado muito tempo elas.
E até então, a que tinha, pelo que eu fiquei sabendo, que era a USA, que veio para Itápolis há alguns anos, que foi passada para a pasta de Araraquara, porque aqui não tem a USA, ela está dando muito problema de mecânica lá em Araraquara e eles não conseguiram fazer até hoje a baixa nessa ambulância. A senhora faz quantos anos que está no SAMU? Eu entrei em julho do ano passado. Então, Estava em outubro de 2018, a senhora estava lá. Quando ela deu uma pane que gastou praticamente R$47 mil de uma vez só, como a senhora se recorda o que aconteceu? Essa ambulância chegou da onde? Com quem que estava? Essa ambulância ela estava num vermelho, vindo de Tapinas. Um vermelho quer dizer que um paciente estava em risco de morte, vindo de Tapinas, e ela apresentou problema na estrada de Tapinas, aonde foi me relatado que parou, simplesmente ela foi um barulho, ela parou, e foi comunicado, eu comuniquei ao Joel, aonde que foram buscar essa ambulância, eu não me recordo se realmente foi o Joel, se foi uma outra pessoa, foi buscar essa ambulância, e ela foi guinchada até o local, que não tinha situações de usar ela a partir daí. Aí, depois disso, que eles guincharam e levaram para a oficina, eles só mandam para a senhora assim, vai demorar tanto tempo para ficar pronto. Isso. A senhora não fica sabendo de valores, nada? Não. Nem os detalhes, nem o que vai trocar? Nunca, eles não chegaram nesse dia que depois, na hora que chegou esse orçamento, falou, enfermeira Rafaela, essa ambulância, nós vamos ter que dar um jeito da baixa nela, porque é inviável o conserto dela. Devido à situação que ela era a única ambulância nossa, e devido à situação que a Araraquara não tem como disponibilizar uma direto, ela não pode nem ser pensada naquele momento em fazer isso. Porque senão nós não teríamos uma ambulância reserva. Porque a reserva que a Araraquara fez, ele foi por período temporário. Todos os meses que eu fazia um empréstimo dela, eu fazia com mais ou menos tempo de 1 mês. Algumas vezes, esse empréstimo era refeito para 2 meses. Mas ela nunca foi... Ela não podia, a Araraquara, doar uma ambulância para nós. Isso daí não é impossível. Mas então foi cogitado essa hipótese ou nem foi cogitado? No primeiro momento, se conversa em relação a isso, porque pelo tempo de demora que vai para ficar pronto, e provavelmente devido ao valor que eu acho que eles verificaram. Só que você não tem como você dar baixo numa ambulância dessa. Por exemplo, essa ambulância, eu sei que ela está quebrada lá hoje, mas se ela estivesse andando, estourava o motor de novo, chega um orçamento de 100 mil, teria que arrumar. Teria que arrumar. Eu não tenho, no momento aqui, eu não tenho conhecimento de que de uma hora para outra você conseguiria, eu tenho condições de baixar essa ambulância sem utilizar. Isso daí teria que vir alguma coisa via autorização Ministério da Saúde e muito tempo conversado, se poderia ser acontecido isso. A senhora está no SAMU faz 1 ano. Quantas vezes a Fernanda foi no SAMU? Ela foi mais ou menos 2 vezes, mas em relação ao que acontecia, eu queria até ela, que eu sempre, quando necessito, eu vou até a Secretaria de Saúde. O prefeito, quantas vezes foi até o SAMU? Nenhuma vez. O vice-prefeito? Também não. O Conselho Municipal de Saúde foi alguma vez no SAMU? Nenhuma vez.
Eu estou satisfeito com isso. Oi, Rafaela. Eu sou Edmércia, vereadora, e também faço parte desta comissão. Eu acho que ficou meio que explicado. A única dúvida é, quando você liga em Araraquara, você conversa com o coordenador da central também? Com quem você fala lá? É assim, em Araraquara tem mais ou menos o mesmo esquema daqui. Tem uma enfermeira responsável pelo SAMU, coordenação, e tem o coordenador da frota do SAMU. Qual que é a diferença? Lá eles têm muita ambulância. Sim, tá? porque é responsável por várias cidades. Isso, várias cidades, e lá mesmo deve ter em torno de umas 10, 12 ambulâncias, mais ou menos. Então, todas as vezes que eu precisei comunicar, eu entro em contato com o Francisco, que a gente chama ele de Chico, eu entro em contato com o Chico e converso com ele devido... Olha, apresentou tal problema, preciso levar no mecânico, você me autoriza? Ah, autorizo. Quanto tempo? Olha, eu acho que em torno de umas 2 horas. Tá ok, comunique a central, porque aí a gente tem que comunicar falando que a ambulância vai ficar baixada. Antes, tá? Agora ela não pode mais, porque agora nós temos uma reserva. Agora ela já é reserva. Então, tipo, a 77 deu problema ontem, como vocês mesmos disseram, ela estava em uso, ela deu problema. Eu não posso ligar lá e falar que eu vou baixar ela e vou ficar sem atendimento do SAMU. Eu vou comunicar que vai ser trocada. Eu vou pôr a 78 no lugar. Então, eu comunico para ele. É encaminhada essa ambulância ao mecânico. O mecânico fala assim, olha, eu vou precisar de meio-dia para arrumar isso. Eu ligo para ele de novo. Chico, vai precisar de mais ou menos meio-dia, tudo bem? Tudo bem. Pode baixar, qualquer coisa você me comunica. Então, sempre foi dessa situação a forma de conversar do Araraquara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse Chico, no caso, tem alguém acima, um chefe dele lá em Araraquara, ou o chefe dele seria só estadual? Não. Quem que é a chefe do SAMU regional chama Fernanda. É da onde? De Araraquara. Ela é de lá também? Ela é chefe da regional inteira, tá? A Alessandra, ela é chefe enfermeira do SAMU Araraquara. Tá. E o Chico, que é o Frota, ele é o chefe das ambulâncias. E quando apresenta problemas nas ambulâncias das outras cidades, eles se reportam a ele. Ele que autoriza a vinda ou não de uma ambulância. De uma ambulância ou não. Outra coisa, você sabe se existe uma lei, como é que é a organização do SAMU? Você disse que a 77 é 2009 e 2010. Isso. Quanto tempo uma ambulância do SAMU fica em uso? Olha, tempo de uso é sempre como reserva depois. A gente consegue uma ambulância nova, teoricamente, após 5 anos que você coloque informações para o Ministério da Saúde. Pelo que eu fiquei sabendo antigamente, essa ambulância ela chegou... A 77? Isso. Ela trabalhava de uma forma do SAMU um pouco informal. Ela não era corretamente. Então, ela demorou para essa informação de todos os atendimentos serem colocados no Ministério da Saúde através das informações do CNES. Então, esse ano, em outubro, que ela deu os 5 anos de uso de 77, entendeu? Por mais que ela já tinha mais de 7 anos. Porque aqui já está quase o dobro, praticamente. Isso. Ela não apresentava. Mas você fala assim, que quando o SAMU começou aqui na cidade, não era feito, não passava as informações... Era uma forma... Era Ministério da Saúde. Isso. Depois que foi regularizado, que foi começado a colocar todos esses atendimentos dentro do Ministério da Saúde. Eu acredito que você não saiba, mesmo porque você não era até nem concursada na época. Não. Mas assim, a gente percebe pela sua fala que assim é uma burocracia enorme. Isso. E por que você acha que no início não existia essa burocracia? Tanto que as pessoas não passavam essas informações de atendimentos, inclusive. Isso eu já não sei dizer. O do porquê que demorou tanto para quem estava
começar a... Porque para vir um SAMU para a cidade, Isso. precisa de uma autorização, provavelmente, do Ministério da Saúde. Isso. Para ele vir, ele vem com uma nota de doação da ambulância com o uso de 90 dias dela. Tem todas as papeladas necessárias desse termo de doação, dizendo que ela é doada e que ela tem que ser mantida pela cidade. Tá. Essa 78 que chegou nova? Novinha, zerada. Essa 78 é nova. Nova. Então, chegou agora em 2019. Então, daqui isso. 5 anos... Nós começamos a jogar no sistema, que agora nós temos que colocar as informações das ambas ambulâncias, Sim. né? Informações de atendimento 77 e atendimento 78. Isso. E, teoricamente, daqui mais ou menos 5 anos, a gente pode fazer o pedido de uma nova frota. Tá. Vocês usam, que nem agora vocês têm a 78. Vocês usam só essa 78 e caso dê problema, 77 entra? Isso. Ou... Porque Não. a 78, então, já deu problema? Não, porque... Por que ela voltou a ser usada? Teoricamente, nós temos que manter as duas ambulâncias em funcionamento devido aos atendimentos que nós temos que jogar no sistema. E, além do mais, que a 78, quando fizer 10 mil quilômetros, obrigatoriamente ela tem que ir para revisão. Então, nós temos que ter a 77 de reserva para ficar no lugar dela. E para não acontecer de nós usarmos essa 78 e deixar ela numa situação com uma ambulância também já desgastada, qual que era o pensamento? Usar uma semana uma semana outra, para deixar as duas em funcionamento adequadamente. É porque, querendo ou não, essa 77 já deve estar acabada. Ela está um pouco assim... já utilizada, né? Rafaela, você acha que esse Chico ou a Fernanda, que são de Araraquara, eles teriam mais dados? Ou aonde nós poderíamos achar esses dados, que seja em site, para não poder descartar uma ambulância? Porque, assim, pelo que foi dito, não se pode parar uma ambulância. Isso. Não se pode parar, mesmo Sem se a prefeitura tiver que gastar R$200 mil numa ambulância, a ambulância não pode parar, porque precisa de autorização de alguém. Precisaria... Quem pode dar essa informação para a gente? Quem poderia dar? Porque a gente vai chegar na pessoa e vai falar, a coordenadora do SAMU detectou o problema, a ambulância não está andando. A partir daí, já não é com você, é parte da prefeitura. Como que uma prefeitura vai gastar R$200 mil numa ambulância se fica sem para consertar? Aí o Tribunal de Contas vem e pega o prefeito. Então, aonde ou com quem a gente conversa para obter essa informação? Porque deve ter uma saída para isso. Olha, a Fernanda Araraquara... Não sei dizer se ela tem essa informação, porque no meu pouco conhecimento que eu tenho, até o momento eu não descobri nenhuma ambulância que ela conseguiu dar baixa, Araraquara. Ou questão, parte de urgência e emergência, Ministério da Saúde. Tá. Você tem o sobrenome dessa Fernanda? No momento aqui eu não me lembro, mas eu tenho na documentação. Tá. Se puder passar. Se você puder passar para a gente depois... o telefone, o sobrenome dela, Isso. só para a gente tentar entrar em contato com ela. Tá bom? Da minha parte é só. A gente finaliza por aqui, Rafaela. A gente agradece. Muito obrigado por atender a nossa convocação, tá bom? Tenha uma ótima tarde.